Vamos de vídeo de reações e vou tentar fazer da maneira mais autêntica possível. Porque é verdade que já vi esse cara, o Fofana, Xerife Fofana, da base do Real Madrid, de quem todo mundo está falando. Eu já vi um pouco dele, mas o que ainda não li foi o relatório, aquele da Marca sobre Asensio, ou sobre o Asensio. E algo que, pelo que parece, no vestiário do Real Madrid, explodiu a relação dele com Arbeloa. E essa notícia dos relógios falsos e não sei o que do Carvajal e de outros jogadores, mas enfim, tem gente que enfatizou o nome do Carvajal para causar o máximo de dano possível, porque, claro, ele é o mais famoso de todos eles. Ele também colocou isso um pouco para sair desse ciclo do jogo contra o Vale. Bom, você tem os vídeos, a reação de ontem na live pós-jogo, o vídeo da manhã. Hoje à noite faremos o pós-jogo de Atlético Barça ou Barça Atlético. Também de Liverpool contra Paris Saint-Germain. Algum desses dois últimos a gente enfrentaria? Sim, se ganharmos na Allianz Arena, porque não vai ter outro jeito a não ser ganhar lá. Insisto, vai ter dias para falar sobre isso. Hoje, para variar o assunto no vídeo sobre Champions, vamos reagir a essas coisas. Vamos começar pelo lado agradável, certo? Imagino que vocês já viram algumas imagens desse rapaz. O time B do Real Madrid contra o do Manchester United em Old Trafford. E o garoto teve uma atuação muito destacada. Do que eu vi, fiquei agradavelmente surpreso. Eu já tinha ouvido esse nome dele, tinha visto 2, 3 coisas dele na base do Real Madrid, mas, caramba, o de ontem foi. Tem um compilado ali, bem curtinho, bom para quem tem olho e sabe avaliar rápido os jogadores que sabem jogar. Sim, e para quem vai perceber isso e para quem talvez nem tanto, eu acho que esse garoto vai te chamar a atenção visualmente, porque ele tem coisas, como eu disse, muito interessantes para os seus 16 anos. Nasceu em 20 de novembro de 2009, cara. Joga com a Espanha, por enquanto joga com a Espanha, mas também poderia jogar por Senegal e por Mali e por Guiné Equatorial. Projetão? Alguém vai pensar pelo tipo de jogador que o Madrid já tem. E isso é algo que já se ouviu. E abro um pequeno parêntese aqui. Ele só tem 16 anos e do jeito que o Real Madrid trata a sua base, do jeito que cuida dela. Salvo o caso extremo de Thiago Pitarco, que com 18 anos já está jogando pelo time principal partidas da Champions contra o Bayern. Isso não vai estar bem preparado até que ele tenha, eu diria, 19, 20 anos, mas eu espero que ele chegue antes. Porque além disso, fisicamente o garoto, eu acho que parece mais velho do que é e tecnicamente é algo muito interessante. Mas eu entendo quem diga, não precisamos desses volantes porque já estamos um pouco cansados. De jogadores como Camavinga e Tchouaméni, além de que para mim, Tchouaméni está muito bem. Ontem ele fez uma jogada estranha com Güler, que mostrava o passe, mas Tchouaméni demorou a perceber. Bom, detalhes do Tchouaméni, que é, ou seja, é um jogador Tchouaméni agora, né? Que vai fazer falta para a gente na Allianz Arena e que para mim é uma baixa importantíssima. Depois falamos disso, vamos decidir quem substitui ele. Essa opção com o Camavinga não me convence nem um pouco. Mas o Tchouaméni, que vale seu peso em ouro para certas coisas, recuperar bolas, fazer coberturas, é um cara muito importante para este Real Madrid. A questão é, se avançássemos, ele seria nosso meio-campista? Seria o Tchouaméni no meio? E depois, coisas que ele ainda precisa melhorar, como girar com mais rapidez. Ou seja, tem coisas em que o francês ainda não consegue. Mas eu não vou criticar agora, não vou falar mal dele, e olha que já critiquei ele em outras situações e em outros momentos. Mas ele deu, acho que, um passo à frente no Real Madrid para, bom, ser agora mesmo um dos mais destacados do seu time. Tanto é assim que se ele fizer falta, você vai sentir e lamentar por isso. Ou seja, hoje todo mundo concorda que é uma ausência importantíssima, além de injusta, porque o que ele fez não era para cartão amarelo. Mas enfim, pensando no futuro, e principalmente nessa leitura que muita gente faz, de que não precisamos de jogadores desse tipo. Bem, do que eu vi desse rapaz, o que eu vi desse rapaz é que, por exemplo, e sobre a questão de girar,
ele gira bem melhor que Tchouaméni. E isso já é algo importante, porque para mim um meio-campista tem que ter, uma das qualidades principais para mim é essa, ser muito versátil nesse tipo de situação. Além de ter um bom chute ou de desarmar bem, de cortar muitas bolas, de ser uma referência para os companheiros, de fazer boas coberturas, de funcionar bem defensivamente, de poder se adaptar à posição de zagueiro. Quando o jogo pedir isso, então, porra, você precisa de um garoto, olha, ele gira muito bem, domina a bola muito bem. Como essas, ele teve várias na partida de ontem, essas são como no Juvenil B, aqui parecem piores, né? Mas enfim, como eu disse, ele protege muito bem, gira, tá vendo? Esse tipo de movimento, que são os que eu mais gostei, por exemplo, do Thiago Pittar, que também faz muito bem. Manuel Ângel é algo que, em certos jogadores, bom, não vejo. E acho que, felizmente, e já comentamos isso em mais de um vídeo, vem uma geração de jogadores por trás. O problema é que são todos muito novinhos. Palácios. Esse tem um controle e um primeiro toque fantástico. Gira muito bem também. Sem falar do Manuel Ângel, o Pittar a gente está vendo. O jogo de ontem do Pittar não foi dos melhores, mas eu o colocaria de volta em Munique. Por sinal, mas sim, estão chegando, mas também estão chegando jogadores que sabem fazer isso muito bem. E além disso, a esse ainda se soma um poder físico muito interessante. Essas são algumas das coisas que ele fez, ontem. Não posso colocar todas por possíveis direitos autorais. Vou compartilhar só uma parte, cortando algumas. Vê como pisa, como manda, como protege a bola. Aqui também não fez grande coisa. Deixa eu ver se tem algo interessante por aqui que eu lembre. Aqui, por exemplo. Nessas duas, ou seja, não só quando, também recuperando a bola. Reparem aqui. Bom, ele tem coisas muito interessantes, acho que não posso mostrar tudo, tá? Mas, enfim, vocês têm aí no X, nas redes sociais, o vídeo completo, são 4 minutos, vocês vão se cansar de ver o garoto e vão ver que ali tem um projeto muito interessante. Veremos quando ele estará pronto para jogar no Real Madrid. Mas, conhecendo a base e a política de formação do clube, ainda falta muito para ele. E vão te dizer, não, enfim, que é um projeto, que não sei o quê, que não se pode queimar eles tão cedo e tal. Isso sempre depende da necessidade do clube, tanto esportiva quanto econômica. Como o Real Madrid, teoricamente, não tem esse último problema. Então eles demoram mais para chegar, né? Certo, quero reagir a isso. Ainda não li nada, sei que houve um problema. Ou desmarca, é um confidencial marca, certo? Não quero que nos comentários digam não acredita neles, pois é uma notícia do dia do marca. Vamos reagir a isso e vamos, como eu sempre digo, colocar em quarentena. O sumiço discreto de Asensio acabou com o zagueiro pedindo desculpas ao vestiário. Um desentendimento com Arbeloa causou sua ausência repentina e prolongada das convocações. Diz que é um confidencial marca, não assinado por ninguém. Isso lembra o caso do Nico Williams com o Real Madrid, onde a marca mentiu. Foi uma das maiores mentiras. Também é preciso considerar essas coisinhas. Em 11 de março, o caso Asensio fracassava silenciosamente. O zagueiro foi tirado do time titular contra o City e não gostou da decisão de Arbeloa, confrontando o técnico dias depois. Asensio acredita que o esforço para jogar contra o Celta, 3 dias antes do duelo de Champions mencionado, merecia a titularidade que Arbeloa deu a Hausen diante do City. Para Vigo, o Madrid chegava desfalcado no centro da defesa. Militão e Álava estavam lesionados e Hausen suspenso. Asensio vinha com uma forte contusão cervical e sofreu contra o Benfica, mas superou a dor, assim como fez com a fissura. Na tíbia, arriscou-se pelo time e ficou disponível para jogar em Balaídos com Rüdiger. Porém, o atleta da base foi para o banco e não jogou contra o City. Cabe uma breve observação. É verdade, Asensio fez um grande esforço durante aqueles dias, com 2 lesões seguidas,
a da tíbia e depois essa, para amenizar de alguma forma a ausência de zagueiros naquela época. Ele diz que a tensão entre jogador e técnico aumentaria dias depois, após ficar no banco contra o City. Asensio seria titular contra o Welsh. No entanto, no mesmo dia da partida, pouco antes da habitual sessão matinal de ativação do time, Asensio apareceu no escritório de Arbeloa, acompanhado de um médico. Ele avisou ao técnico sobre um leve desconforto muscular e que não estava em condições de jogar. Uma situação que não agradou em nada a Arbeloa, a irritação do jogador por ter ficado fora do time titular contra o City agora se somava a um desconforto de última hora. A tensão foi evidente nesse cara a cara, ainda mais quando Arbeloa comunicou a Rudiger que estava desligado da partida porque ia descansar pensando no jogo de volta contra o City no Etihad, que ele teria que jogar contra o Welsh. Militão e Alaba continuavam lesionados. Ele disse ao alemão: "Olha, você tem que jogar." E ele não ia jogar porque teria o descanso para o jogo da Champions. Uma mudança de plano que incomodou o alemão, extremamente rigoroso com seu planejamento, e não é para menos, porque o Rudiger tem lidado ultimamente com esses problemas físicos e precisa ser poupado, precisa se cuidar. Ele diz que com seu protocolo de preparação para os jogos, entrar na partida no último momento não agradou em nada ao Antônio, principalmente porque era se esforçar muito mais do que o aconselhável dadas as circunstâncias físicas, ou as suas circunstâncias físicas. Arbeloa e ele estão cuidando dos esforços nos mínimos detalhes e isso fazia tudo ir pelos ares, com o risco que eles imaginavam. Asensio ia direto do escritório do Arbeloa ao vestiário. Asensio ficou fora da convocação contra o Welsh, não viajou para Manchester e também não jogaria o derby, mesmo treinando normalmente. Asensio treinava, e sinceramente, se isso foi porque ele disse: "Você não me agradeceu, então agora vou te ferrar." Se isso for verdade, olha, é uma criancice, uma infantilidade terrível. Asensio treinava, mas chegavam os jogos e ele ficava fora da convocação. Qual o motivo? Ele não pediu desculpas ao time por criticar Arbeloa por deixá-lo no banco contra o City. O técnico é muito rigoroso com casos de indisciplina, que o diga Trent, que ficou na reserva no clássico por causa de um atraso. Além disso, ele vê essas situações como questão do vestiário, não pessoal entre jogador e treinador. Asensio já tinha pedido desculpas ao Arbeloa, mas o técnico exigiu que fosse diante do grupo. Sem isso, não seria convocado. Eu gosto disso por causa da personalidade do Arbeloa e olha, pela firmeza com que, na minha opinião, ele sempre deve lidar com essas situações em que um jogador quer desrespeitar as regras. Mas a questão é, ele faria isso com outro? Dizem que já fez com Alexander-Arnold, mas faria com o Mbappé ou com Vinícius? Tem que tomar cuidado. Cuidado porque, claro, ser duro com os fracos e fraco com os fortes não é o mais recomendável. Mas enfim, eu só deixo aí, se tudo isso for verdade, naturalmente. E se algum dia fizerem isso com algum desses, vamos ver se o Arbeloa age da mesma maneira. A situação se arrastou mais do que o esperado, porque Asensio não achava necessário pedir desculpas aos colegas, e não o fez num primeiro momento. Alguém quer comentar? Arbeloa perguntou ao final de uma roda antes do treino para que Asensio pudesse se desculpar. O zagueiro apenas abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Sem pedir desculpas, ele foi ficando fora da convocação uma vez após a outra. A ausência de Asensio passou a ser ligada à sua vida noturna nas redes sociais. Lembram quando falavam de um jogador que tinha esse tipo de vida? A atenção se desviou para uma suposta falta de profissionalismo e o boato precisava ser contido. Asensio sabia que seu caso já era comentado e que, após a pausa, todos iriam observar se ele seria ou não convocado novamente. Ele resolveu encerrar o assunto e pedir desculpas ao vestiário pelo ocorrido com Arbeloa após o jogo contra o City. Após se desculpar, Asensio voltou à lista contra o Mallorca e também foi convocado contra o Bayern, após sua ausência de última hora contra o Welsh. Porém, nas duas ocasiões, sem entrar em campo. Ponto final na novela. Bem, do jeito que foi contado, conhecendo como funcionam os vestiários, não tem nada nessa informação que me soe estranho. Eu disse para vocês que ia reagir a ela sem ter lido antes. Eu não tinha lido antes, sabia que tinha tido algum problema, mas não os detalhes nem as nuances disso. E para mim isso não parece uma invenção absurda.
Faz sentido para mim, faz sentido. Outra coisa é se é verdade. Bom, vamos para o próximo. Hoje foi informado isso. Andorra investiga a compra de relógios de luxo por jogadores de futebol internacionais como possível contrabando. Pelo menos o Marca coloca esse título, e o subtítulo é uma notícia divulgada primeiro pelo Mundo, na qual aparecem nomes de clientes muito famosos. Pelo menos o Marca coloca esse título. Porque eu vi isso no eldiario.es. Carvajal, David Silva e mais alguns fizeram isso. Eldiario.es, por que faz isso com o Carvajal? De que lado está o eldiario.es e que tipo de jornal é? Eles têm implicância com pessoas como Carvajal, com pessoas como Rafa Nadal, mas não é por nada, é só porque não pensam como eles ou não os consideram de direita. Hoje, chamar alguém de fascista ficou muito fácil, mostrando como eles têm implicância. Carvajal, porque não cumprimentou Pedro Sanches na época mexer, nisso para o eldiario.es é algo muito grave, não é? Então ele até cumprimentou, mas apertou a mão de qualquer jeito e nem olhou. Cumprimentar, ele cumprimentou. Acho que lembro, né? Eu acho que ele apertou a mão dele. Bom, não me lembro. A questão é que, enfim, não vou continuar nesse assunto, mas vocês me entendem, né? E por isso tentaram pegar pesado com o jogador do Madrid. Andorra investiga possível contrabando na venda de relógios de luxo a jogadores da primeira divisão. As investigações por parte da Justiça andorrana são direcionadas contra uma empresa do Principado chamada Best in Associados, que se dedicava à comercialização de relógios de marcas famosas sem o pagamento dos impostos obrigatórios. Bom, se é em Andorra, né? As autoridades andorranas concluem que essa atividade foi criminosa e a investigação está em andamento. Bom, se consideram que é criminosa, ok. Lista de clientes com nomes suspeitos. Madrid e em outras cidades da Espanha, e entre a lista de clientes dessa sociedade estão o jogador do Sevilha César Azpilicueta, o futebolista do Real Oviedo Santi Cazorla, Dani Carvajal, do Real Madrid, e o ex-jogador David Silva. Todos têm ótima reputação. César Azpilicueta, Santi Cazorla e David Silva são bem vistos pela imprensa. Já não tanto o Carvajal, como falamos. O juiz solicitou ajuda da Espanha para interrogar investigados, incluindo jogadores que compraram relógios e 7 pessoas ou empresas espanholas que venderam os relógios à empresa de Andorra, que os revendia aos jogadores. A última pessoa investigada é uma mulher que comprou um relógio da empresa, embora 3 dias depois tenham devolvido a ela os 79 mil euros pagos. Este processo de investigação segue seu curso, embora esteja previsto que em breve Andorra inicie a tomada de depoimentos de todos os envolvidos para esclarecer os fatos. A versão de alguns dos jogadores de futebol ou as versões envolvidos por esse cliente que após negociações com a empresa andorrana de Diego GC e este se encarregaria envolvidos por este caso é que após negociações com a empresa andorrana desse cara, ele se responsabilizaria pelo IVA não pago na compra do relógio. O empresário reconheceu que não declarou nem pagou o IVA da importação na alfândega espanhola. Pelo que entendo, esse cara convencia jogadores de futebol dizendo: olha, vendo relógios e você não paga o IVA. Ou seja, vão sair, são caros mesmo, não é gente sem dinheiro, mas você não paga o IVA porque faço isso por meio de Andorra, blá blá blá. Ou o cara enganou eles, pelo que eu entendo, enganou os jogadores de futebol. Agora, como se diz, o desconhecimento da lei não isenta do seu cumprimento. Esses jogadores de futebol podem sim ter responsabilidade, pois, por um tempo, eles prometem. Mas claro, é como se, sei lá, outra pessoa te convencesse a fazer algo que não está previsto na lei. E aí você vai lá e faz. Então o outro, aquele que te enganou, tem uma responsabilidade maior, mas você talvez tenha alguma também. Entendo que deve ser algo assim. Mas claro, como foi contado em outros meios, Vani Carvajal, relógios de contrabando. Ou como se ele mesmo tivesse comercializado com eles, poxa, é inacreditável, né? Mas tudo bem, entendo que deve ser assim. Esse convenceu eles, eles compraram. Ah, não precisa pagar IVA. Poxa, que ótimo, que maravilhoso! E depois acontece que o outro era um criminoso. Bom, supostamente, né? Supostamente. Vamos ver o que a justiça diz. Imagino que se eles tiverem alguma responsabilidade, seria devolver o dinheiro ou não devolver, mas pagar uma multa e pronto. Entendo.
Resumo das notícias de hoje. Desejo tudo de bom para vocês. Curtam o vídeo, inscrevam-se e compartilhem. E sobre isso, alguém deve estar vendo as calcinhas de Nara Álvares e Shakira. Sobre isso não vamos comentar nada. Porque logicamente não. No. Pois não devo fazer isso, mas acabei de perceber agora que estive esse tempo todo com essa notícia. Essa notícia que eu fico pensando, o que será isso, cara? O que será, meu Deus? Enfim, é isso. Clickbait, né? Não caímos na tentação. Nos vemos depois dos jogos da Champions, entre Atlético e Barça, e entre Liverpool e Paris Saint-Germain. Tchau!